No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo e é por essa razão que nós estamos aqui, para que vocês todos sejam abençoados, sejam espíritas, católicos, sejam macumbeiros, sejam lá o que for, evangélico, enfim, não importa a religião. Para nós, o que importa não é a religião, não é a cor, não é a raça, não é o sexo, não é a opção sexual. Para nós o que importa é que você é alma, você é alma. E nós queremos salvar a sua alma, nós queremos ajudar a sua alma. Você que tem a sua alma caída, prostrada, que está sendo sufocada por conta da depressão, da tristeza imensa, nós queremos ajudar você. E nós podemos ajudá-lo através da palavra de Deus, a palavra que procede da boca de Deus. Eu queria que você prestasse atenção a este texto que nós recebemos e que fala da pedra. A pedra que serve para julgar e matar alguém, essa mesma pedra serve para construir uma casa nova, uma vida nova. Nós vamos assistir esse texto muito bem feito e eu creio que vai ajudar você a raciocinar, a pensar na sua vida. Vamos a esse texto.
O meu nome é Maria Teresa. A depressão começou já desde a minha infância. Eu nem sabia que aquilo era depressão. Para mim, eu sentia uma tristeza. A tristeza que estava sempre dentro de mim. Porquê? Eu sou a filha mais nova de 11 filhos. Quando cheguei mais ou menos aos 15 anos, achei que já estava a ser um peso muito grande para eles. E então pensei, não, eu vou desistir de estudar e vou trabalhar. A minha irmã já era guarda prisional e o seu marido também, num estabelecimento prisional. Portanto, trabalhei na prisão durante 30 e muitos anos e eu tinha que passar por um corredor enorme, não sei quantos quilómetros é que tinham, que só havia um guarda no princípio e um guarda no fim. Durante esse corredor havia as celas de um lado e do outro. E de tal forma foi esse medo que se meteu dentro de mim que eu criei uma situação muito nervosa, ao ponto de, quando alguém falasse mais ríspido para mim, quando alguém me chamasse a atenção, o sangue do meu nariz saía, saltava, como é que eu ia dizer, saía em esguicho. Tomava comprimidos para os nervos, tomava comprimidos para dormir, tomava comprimidos para estar acordada. Portanto, aquilo era um ciclo vicioso. Eu não me via de outra forma sem ser medicada. Que eu fumava, eu bebia, chorava por tudo e por nada. Chorava, 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 chorava. Se me perguntassem porquê, eu não sabia responder. Eu era completamente dependente da medicação, sem me aperceber que era. Aquilo para mim era tão banal, era como se eu tivesse a meter um repousado na boca. Quando consegui encontrar a igreja, eu entrei, era um domingo à tarde, e eram reuniões muito fortes, ao domingo à tarde naquela época. E eu vi as pessoas todas de olhos fechados e a orarem, que eu não sabia o que era orar, para mim era rezar, porque eu sempre fui habituada na Igreja Católica, eu era até catecista e tal, e então não sabia o que era aquilo, fazia-me aquilo muita impressão. Mas por outro lado, as músicas, a palavra, tudo aquilo encaixou. E a minha maneira de manifestar foi chorar, 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 chorar. Deitei tanto choro, eu não sabia onde é que eu tinha tantas lágrimas, só sei que nesse primeiro dia já, eu senti-me aliviada. E eu tentava, eu não sabia as músicas nem nada, mas alguma coisa ficava, eu vinha a tentar trautear pelo caminho e vinha já com um sorriso nos lábios. Toda a gente procurava, não sabia onde é que eu andava, porque eu não disse a ninguém que ia para a igreja, mas começaram logo a ver uma diferença em mim. A propósito da medicação que eu tomava, eu deixei de a tomar sem me aperceber. É assim, a nível de bebidas, eu, por incrível que pareça, e uma das coisas que nós mais bebíamos era cerveja. O cheiro enojava-me de tal maneira, o tabaco enojava-me de tal maneira que nunca mais consegui sequer pôr um cigarro na boca, nem sequer um copo de bebida. Hoje a minha bebida predileta é a água. Assim que eu entrei na igreja, eu ouvia falar no Espírito Santo. Mas, para mim, eu já me sentia bem, mas queria estar melhor ainda, aquilo que eu dava aos outros ainda não era o suficiente porque eu ainda não estava preenchida. E então, com a continuidade da busca do Espírito Santo, houve um dia maravilhoso que eu fui tão preenchida, tão cheia de alegria, era um choro de alegria e ao mesmo tempo um riso, que eu sei que eu saí da igreja e vinha por essa mesma calçada íngreme e vinha a chorar e a rir. E houve uma senhora que chegou ao pé de mim e disse: minha querida, mas está a chorar, está triste? E eu não conseguia falar. Olha, sabe, há ali uma igreja, eu posso levá-la lá. E eu agarrei-me à senhora com abraços e disse: olha, minha querida, muito obrigada, eu já estou lá e eu hoje fui preenchida com o Espírito Santo. Foi tão bom, tão delicioso, e agarrámos as duas com aquela alegria tão grande que eu pude trazer exatamente essa alegria que ainda tenho hoje, a alegria do Espírito Santo, que nada, nada, nada se compara. Eu podia perder tudo hoje outra vez, mas não perder o Espírito Santo, que é o nosso consolo, a nossa alegria, é com quem eu posso desabafar tanto as minhas tristezas como as minhas alegrias, é só Ele, o Espírito Santo. Hoje sim, hoje sou preenchida total e completamente e muito feliz. E no fundo, para resumir, foi através da minha fé que eu consegui vencer a depressão.
pode ter a certeza absoluta, quem vier ao encontro da mesma casa onde eu fui um dia à procura de algo que me preenchesse, pode ir. Porque a depressão, sim, ela sai, todo o vazio, toda a tristeza que possa ter dentro de si, através da fé, ela vai curar quem quer que seja. O mais deprimido, o mais triste, o mais sensível, a pessoa mais deprimida do mundo vai encontrar, através da fé, essa solução. Magnífico, né? O testemunho dessa senhora. E a verdade é que o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, é o Espírito de Deus. Ele é Jesus em espírito. Jesus, quando conduzia os seus discípulos, ele conduzia de forma física. Era o corpo humano dele que era dirigido pelo Espírito Santo e conduzia, ensinava os seus discípulos. Mas Jesus, depois que ressuscitou, que se ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava com ele, agora é nos dado para que nós possamos recebê-lo e vivemos uma vida distinta, uma vida diferenciada da vida das pessoas desse mundo. Porque quando você recebe o Espírito Santo, é impossível você não manifestar a bondade, a misericórdia, o amor e a compaixão para com as pessoas que sofrem, por exemplo, com depressão. Tem muitos sofrimentos nesse mundo, são infinitos os sofrimentos, mas qualquer que seja o seu sofrimento, qualquer que seja a área do seu sofrimento, a área física, saúde, economia, né? Parte financeira, se você sofre da parte sentimental, familiar, se você sofre de depressão, quando o Espírito Santo entra no seu ser, o espírito da depressão sai e você se torna uma nova criatura, absolutamente nova. É o caso desta senhora. E nós vamos ver outros casos aqui também. Mas aí você pergunta, mas como que eu vou fazer? O que eu devo fazer, bispo, para que eu possa ser livre dessa depressão? Por exemplo, nesta sexta-feira, ao meio-dia, no Templo de Salomão, e como em todas as igrejas universal do Reino de Deus, existe um trabalho de oração em favor das pessoas que têm depressão. E veja bem, a oração da fé livra, liberta, salva o enfermo, porque a oração chega a Deus. E é isso que Deus mandou os seus discípulos fazerem: libertar os oprimidos, libertar a alma dos aflitos, dos aprisionados, dos tristes. Então, nesta sexta-feira, ao meio-dia, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, nós temos aí essa reunião, a reunião para as pessoas deprimidas, e você não tem que pagar nada, nada. Não se preocupe com pagamentos, não se preocupe com dinheiro, porque é gratuito. Inclusive, não tem remédio e nem internação. E no máximo 3 minutos a pessoa fica livre. Agora, não basta ficar livre da depressão. É essencialmente importante que a pessoa venha encher ou preencher o vazio que ela ficou livre, né? Que ela fica livre da depressão, então fica dentro de si, fica o coração aberto, limpo, puro. É preciso preenchê-lo com o Espírito Santo. E isso acontece quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, se entrega para o Senhor Jesus. Quando a pessoa busca, quando a pessoa quer, quando a pessoa
manifesta o seu desejo enorme de ter o Espírito Santo, como foi o caso desse testemunho que nós passamos. Mas nós vamos passar agora a outro testemunho que vai mostrar o que Deus faz na pessoa do Espírito Santo através da fé na sua palavra. Vamos assistir mais o testemunho. Meu nome é Janaína, tenho 27 anos e minha história começou desde quando eu descobri que eu não tive pai. Eu queria um abraço, eu queria um beijo, eu queria falar, filha, eu te amo, ouvir isso, mas não tinha isso. Aí eu conheci a bebida. Então eu comecei a ir, desde a escola já a gente formava grupos de fazer festa na casa de amigos e lá me ofereceram a primeira vez que eu tomei a bebida. Tomei uma cachaça mesmo, então eu me joguei de cara para a bebida, então eu bebia muito. Eu já gostava do Corinthians, eu torcia pelo Corinthians, aprendi com meu tio, então ele me incentivava a assistir os jogos. E eu não entendia no início, mas depois acabei gostando. E me deu interesse de conhecer. Então eu fui na quadra dos Gaviões da Fiel, que era, na verdade, uma torcida que muita gente falava. Então eu não queria entrar numa torcida qualquer, eu queria entrar numa torcida onde era muito falada. Então eu queria mais aquilo. E quanto mais eu entregava, mais eu queria me entregar mais. Quando eu ia para o jogo com os meninos, a gente ia para os jogos, a gente se juntava, vamos cantar isso, todo mundo se juntava para cantar. Toda vez que a gente ia cantar, que é o todo-poderoso Timão, aquele todo-poderoso Timão, nossa, inflava o meu peito, e me dava mais força e eu queria muito mais daquilo. O meu dinheiro ia tudo para o Corinthians. Eu gastava em ingresso, porque eu fui sócio torcedor, eu gastava em roupa, eu gastava em uniforme, em boné, em tudo que tinha do Corinthians eu comprava, tudo, boné, camisa, short, relógio, tudo que tinha do Corinthians. Meu quarto era só coisa do Corinthians. Eu chorava quando o Corinthians perdia. Eu ia para o banheiro, eu dava murro na parede, porque eu falava, não, por que perdeu? Por que perdeu? E eu fui me afastando da minha família, Minha mãe não me via mais como uma menina, me via como um menino. E isso foi me afastando deles. E teve uma ocasião que eu me lembro muito bem, que foi o meu irmão tinha sofrido um acidente. Eu estava pronta para ir para o jogo, e aí meu irmão sofreu um acidente de moto e abriu a cabeça. E aí minha mãe falou, vai levar seu irmão no hospital. Eu falei, não, eu vou para o jogo, eu vou perder o jogo. Ela, como assim você vai deixar de levar o seu irmão para o hospital para ir para o jogo? Eu falava, não, eu vou para o jogo, não quero saber. Ele abriu a cabeça, ele se vira, vai você. A minha família era a torcida. Eu sempre falava que o Gaviões era a minha casa, era a minha torcida. A minha família, eu não ligava, não. Teve o aniversário de 100 anos do Corinthians e aí eu menti para minha mãe. Eu falei para ela que eu ia para a quadra. E aí eu não fui para a quadra, eu fui lá pro centro, onde estava tendo a festa. E aí começou um tiroteio, a polícia começou a sair atrás do pessoal, começou um tiroteio, eu corri e liguei para minha irmã pedindo ajuda, perguntando se meu pai podia me buscar, meu padrasto. E ela falou, não, ele não vai te buscar. E mandou o meu cunhado me buscar. E nessa que ele foi me buscar, a gente sofreu um acidente de carro, o táxi pegou o nosso carro. Eu só me lembro quando eu acordei já dentro da ambulância, ele já estava com o braço quebrado, a mandíbula quebrada, o meu rosto estava todo sangrando e a gente foi parar no hospital. Eu voltei para casa e minha mãe me fez um convite, falou, sua tia vai na igreja. Eu falei, que igreja que é? Ela falou, não sei, é uma igreja. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Quando eu cheguei e vi o nome Universal, eu falei, eu não acredito que é aqui. Eu tinha muito preconceito na época contra a igreja por causa do que falavam do bispo. E eu olhei e falei, não acredito que é essa igreja. Mas algo me chamava para entrar. E eu estava tão desesperada, precisando de ajuda, eu falei, tá bom, não custa nada, eu já estou aqui, eu vou entrar. Ali eu senti paz, eu senti uma sensação boa. E eu queria ficar mais tempo, Eu participei da reunião toda, eu senti tão bem ali dentro que eu queria mais. Tudo que era dito, tipo, você tem que perdoar. E eu falava, como que eu vou perdoar? Eu não consigo perdoar. Mas eu entendi que eu tinha que perdoar para liberar aquele sentimento ruim de dentro de mim. Eu tinha que perdoar. Eu tinha que colocar em prática, Eu tinha que parar de mentir. Quando eu ouvi que na palavra de Deus, estava escrito que adorar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu percebi que eu estava adorando o time muito mais que a Deus.
eu entendi que eu tive que abrir mão. Eu queria saber quem era esse Deus, porque eu só ouvia falar dele, mas era como se não tivesse efeito. Então, eu queria ter esse Deus. Então, eu abri mão da torcida, não só da torcida, das mentiras, do ódio. Uma vez o bispo falou assim, mesmo que você não entenda, mas você tem que se alimentar das coisas de Deus. Então, eu comecei a ler a Bíblia, mesmo não entendendo, mas eu queria me alimentar. Todos os livros que era citado, né? O livro do Espírito Santo. Então, eu queria conhecer o Espírito Santo. Então, eu precisava fazer o meu melhor. Eu buscava com toda a minha força, com todo o meu coração. Foi bem no começo da reunião, eu falei para Deus, Deus, eu vim aqui eu entreguei toda a minha vida para o Senhor e eu quero isso que as pessoas falam, ouvir a tua voz. Como que é ouvir a tua voz? Eu não posso sair daqui do jeito que eu entrei, eu não posso sair daqui com dúvida. E tinha uma canção, né, que eu cantava com toda a força, eu fazia de adoração a Deus porque era como se eu estivesse falando para Ele em forma de canção. Te adorar, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Então, era uma canção que eu fazia o meu melhor para Ele. E na hora que eu estava orando a Ele, estava buscando, nossa, veio uma certeza muito grande. Eu tive a certeza, Ele veio sobre mim ali. Veio uma alegria, uma vontade de chorar tão grande. Eu queria falar para as pessoas, né? Foi uma paz, algo que preencheu o meu ser, que depois que eu saí de lá, eu queria sair abraçando a minha irmã. Eu falei para ela, olha, você não sabe o que aconteceu. Eu recebi o Espírito Santo. Era o pai que eu tanto pedia, né? Que eu falava, eu quero tanto um pai que me dá esse amor, esse carinho. Ali eu falei, eu tenho um pai. Ele me mostrou ali que era o meu pai, era aquele pai que eu precisava, né? Durante toda a minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu dei um abraço tão grande na minha mãe. E aí eu entendi, né, que as coisas que ela tinha passado lá atrás não era culpa dela. E aquilo que eu tinha, eu queria passar para ela de alguma forma. Então, eu comecei a expressar em forma de amor. Então, mesmo ela não se aproximando de mim, eu me aproximava. Mãe, te amo, dá um beijo, né, com os meus irmãos. Eu queria estar sempre com eles, conversava sempre com eles. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Tenho uma vida totalmente transformada. Hoje eu tenho vida, hoje eu não tenho vontade de morrer, hoje eu quero dar vida. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa que eu não preciso procurar pessoas para me preencher. Eu sou feliz, eu acordo feliz, eu durmo em paz. Eu não vivo sem o Espírito Santo. Eu falo que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não estaria aqui, então eu não teria vida. Ele é minha vida. Eu não trocaria ele por nenhuma proposta de emprego, nem relacionamento, nem prazer. Nada que me satisfazesse em algumas horas. Nada. Se eu tivesse que abrir mão de tudo que eu tenho hoje, eu abriria a mão por ele.
A Igreja Universal surgiu de um limite. Bispo, queria uma chance de poder fazer mais aqui na igreja. Você ainda não está pronto, jovem. Você entende isso, Edir? Eu não entendo isso. Tudo que eu quero é servir a Deus. Não dá para entender porque a minha igreja não me apoia, nem permite isso. A revolta e o desejo de ganhar almas. Os limites foram quebrados. Nasce uma nação. Um povo que aprendeu a vencer os limites da vida com o uso e a prática da palavra de Deus. Eu me libertei. Não foi difícil meu processo de libertação porque eu fui decidida. Domingo, meu cliente me ligou pedindo para mim ir lá, que ele fechou um contrato comigo de 1,5 milhão. Saiu o espírito do desamor e entrou o Espírito Santo, que hoje é o bem mais precioso da minha vida. De empregado, passei a ser patrão. Hoje eu tenho 26 funcionários, ainda é pouco. Hoje eu compro o que eu quero, eu viajo para onde eu quero. Hoje tudo que eu tenho não é por méritos, não é por trabalho, é porque eu tenho o Espírito Santo. Porque se eu não tivesse, eu não teria. Está sentindo dores? Não. Saíram as dores? Com o nome de Jesus. Então o senhor já está curado em nome de Jesus. Você que está no limite, endividado, falido, doente, fracassado, não aguenta mais. Neste domingo, 17 de fevereiro, você pode e vai romper os limites da sua vida. Não importa a sua religião ou denominação. Esteja conosco nessa grande concentração de fé. Domingo, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Pois é, minha amiga e meu amado ouvinte. Você precisa saber que quando a gente chega no limite da dor, quando a gente chega no limite do sofrimento, do desespero, é que a gente encontra forças para tomar uma atitude certa. Eu posso falar isso porque aconteceu comigo muitas vezes. Eu sempre procurei aproveitar o limão para fazer uma limonada. Eu aprendi isso com os sofrimentos. Eu aprendi a usar tudo o que vem contra mim, eu aprendi a usá-lo para reverter aquela situação com a revolta da fé. A fé é para isso. Deus tem dado fé a você, mesmo que você tenha uma fé insignificante, por menor que ela seja, ela é capaz de transportar essas montanhas que estão sobre a sua cabeça para o meio do inferno. Agora, é claro que você tem que aprender a usar essa fé, essa força que está aí dentro de você, porque a fé é o poder de Deus à nossa disposição. E todos têm fé, todos, literalmente todos têm fé, católicos, judeus, muçulmanos, evangélicos, espíritas, qualquer que seja a pessoa, ela tem fé. Agora, o problema é que essas pessoas não conhecem o poder da fé, não conhecem o poder que está à sua disposição, que Deus lhes deu para que elas venham reverter essa situação. Então, se você está no limite, venha participar dessa reunião ou dessas reuniões em uma das igrejas universal do Reino de Deus, neste domingo, porque quem está no limite, chega um momento que diz, agora é tudo ou nada, ou vai ou racha, ou é ou não é. E aí a pessoa se revolta contra aquela situação e toma uma decisão certa na sua vida. É isso que nós queremos propor para você. Ainda que o seu problema, o seu caso não tenha solução, Deus é maior. Não há nada impossível para o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Mas venha participar. Participe e você vai saber como lidar com essa situação e como reverter essa situação desastrosa que você tem vivido. Neste domingo, 6 horas da manhã, às 9h30 e também às 18 horas aqui no Templo de Salomão, ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Qualquer igreja, seja grande, seja pequena, seja bonita, seja nova, seja velhinha, não importa.
O importante é o Espírito que ali está, que é o Espírito de Deus. Você é o nosso convidado. Vamos assistir agora mais uma fake news, testemunha de fake news, porque as fake news são feitas para impedir ou tentar impedir que as pessoas cheguem até a Igreja Universal do Reino de Deus, para que elas não venham conhecer a verdade. Então, fake news é mentira desde o início, e é uma mentira que tenta impedir as pessoas de conhecer a verdade que liberta. Vamos assistir isso agora. Meu nome é Rafael Felipe, eu tenho 40 anos, sou empresário, sou de São Bernardo. Sempre me diziam, tanto o pessoal da faculdade como imprensa, jornais, tudo isso falava que só pedia dinheiro. O bispo Edir Macedo ficavam ensinando os pastores a tirar dinheiro das outras pessoas. Tudo era em prol do dinheiro, tudo eles só queriam saber de dinheiro. Para a gente passava como se estivesse pagando a bênção, né? Passava para a gente como, olha lá, você quer ser curado? Vai lá que você compra a sua cura. Era o que passava para a gente, a mídia, né? A televisão em si era revolta por não conhecê-lo e por não saber, era uma revolta. A gente ficava indignado. Mesmo com aquele meu preconceito, a minha vida não existia Deus. Eu era arrogante, prepotente, orgulhoso, tinha vício em bebida. Quando eu ia dormir, tinha um vazio, eu tinha insônia. Meu casamento, quando eu já fui casar, já casei brigando. Nós se casamos sem se conversar, mas aquilo lá já foi se arrastando, era briga em torno de briga. Chegava, não tinha vontade de voltar para casa. Passava no bar antes para voltar para minha casa. E isso foi se arrastando por 1 ano. Eu era um péssimo marido. Eu não era um marido presente, só queria ficar com os meus amigos, só queria saber de ir para bar, sair com meus amigos. Às vezes até ir para balada casado, né? Queria sair na semana com os meus amigos solteiros para beber com eles à noite. E isso daí foi acabando com o meu casamento. Já não tinha como mais sustentar esse casamento. Então eu já queria ir embora de casa. Ou ela ia embora ou eu ia embora. Ela assistindo o programa da TV da igreja na televisão, né? E ela gostou, vendo os testemunhos de restauração de casamento, de uma vida com Deus, né? Que era o que faltava pra gente, né? E ela me convidou, falando, vamos até lá, porque eu vi os outros testemunhos, eu vi famílias restauradas, casamento restaurado. Eles mudaram, agora eles têm uma família, eles vivem bem, eles moram bem, eles têm um relacionamento, eles têm paz. Hoje eles têm um lar na casa deles, né? A primeira reunião foi tudo aquilo de diferente que eu pensava que era a igreja. Tinha um pastor lá pregando a palavra de uma maneira diferente que nunca vi. Nenhuma igreja que eu fui para tentar resolver meu problema, eu vi de uma forma simples e objetiva. Eu vi o mal que estava por detrás daquela situação. Eu orei e falei, meu Deus, aqui no teu altar eu entrego essa vida antiga, essa vida de fracasso, essa vida de vício, eu entrego essa vida que era uma vida que não tinha limite. Eu entrego o meu orgulho, a minha arrogância, o meu prepotência, eu entrego no teu altar. Hoje eu decido mudar. Eu não quero mais ser aquele Rafael de antes que chegava em casa, quebrava a casa, destruía a casa. Eu quero uma nova vida. Hoje eu sinto a paz. Hoje eu tenho um lar. Hoje, quando eu vou dormir, eu consigo dormir. Vêm os problemas, mas em cima da palavra eu sei como resolver, né? Hoje eu consigo dormir a noite toda. O meu casamento hoje é um casamento renovado, restaurado. Hoje nós conseguimos um entender o outro. Hoje há cumplicidade, unidade. Hoje eu consigo dar amor para minha esposa. Eu consigo dar carinho para ela. Hoje eu sou presente, não saio mais, não tem mais balada. Hoje ela sabe que pode confiar em mim. Então hoje eu sou uma nova pessoa pela direção do Espírito Santo. Eu podia ter chegado muito antes. Atrasou,
de eu ter conhecido a igreja. Atrasou por ter atrapalhado a minha vida com a minha esposa, com a minha família. Eu vi que eu tinha ódio de uma pessoa que só queria ajudar as outras pessoas, que não tem nada a ver com o que falam lá fora com o que é pregado dentro da igreja, né? Hoje eu até peço desculpa ao Bispo Macedo, porque eu tinha ódio dele sem ter a causa, né? Sem conhecê-lo, sem conhecer nada. Que é o que muita gente lá fora, sem conhecer, fala mal da igreja. E na verdade ela só quer nos ajudar, ela só quer mudar a nossa vida, só quer mostrar a verdade, qual é a verdade que está pregada na palavra de Deus. E se elas virem obedecer a palavra que sai do altar, eu tenho certeza que a vida delas vão mudar. A Igreja Universal surgiu de um limite. Bispo, queria uma chance de poder fazer mais aqui na igreja. Você ainda não está pronto, jovem. Você entende isso, Edir? Eu não entendo isso. Tudo que eu quero é servir a Deus. Não dá para entender porque a minha igreja não me apoia, nem permite isso. A revolta e o desejo de ganhar almas. Os limites foram quebrados. Nasce uma nação. Um povo que aprendeu a vencer os limites da vida com o uso e a prática da palavra de Deus. Eu me libertei. Não foi difícil meu processo de libertação porque eu fui decidida. Domingo, meu cliente me ligou, pedindo para mim lá, que ele fechou um contrato comigo de 1,5 milhão. Saiu o espírito do desamor e entrou o Espírito Santo, que hoje é o bem mais precioso da minha vida. De empregado, passei a ser patrão. Hoje eu tenho 26 funcionários, ainda é pouco. Hoje eu compro o que eu quero, eu viajo para onde eu quero. Hoje tudo que eu tenho não é por méritos, não é por trabalho, é porque eu tenho o Espírito Santo. Porque se eu não tivesse, eu não teria. Tá sentindo dores? Não. Saíram as dores? Com o nome de Jesus. Então o senhor já está curado em nome de Jesus. Você que está no limite, endividado, falido, doente, fracassado, não aguenta mais. Neste domingo, 17 de fevereiro, você pode e vai romper os limites da sua vida. Não importa a sua religião ou denominação. Esteja conosco nessa grande concentração de fé. Domingo, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Olha, nós vamos assistir o testemunho da Antônia, que vale a pena você prestar atenção, inclusive aumentar o som, aumentar aí o som para você ouvir bem as suas palavras. E presta bastante atenção nos detalhes, porque ela também estava nos limites da miséria, da desgraça, nos limites do inferno. Ela estava praticamente com o pé no inferno. Olha só o que aconteceu na vida dela. Vamos ver como que Deus opera na vida dos que creem. Vamos lá. Meu nome é Antônia Almeida, eu tenho 41 anos. Eu vim de uma infância muito difícil. Meu pai era alcoólatra, a gente passava muita dificuldade financeira. Faltava tudo, faltava o alimento, faltava a roupa, faltava o calçado. Quando eu tinha 11 anos, eu acompanhei uma pessoa até uma casa de encosto que fazia rituais. E falaram que eu tinha que fazer a cabeça para ser filha de encosto. E se eu não fizesse isso, eu teria até 21 anos de vida. A partir daí, eu desenvolvi a síndrome do pânico porque os anos iam se passando e eu ia me aproximando dos 21 anos. Aos 15 anos eu saí da casa dos meus pais no interior, numa cidade pequenininha, e vim morar em São Paulo, onde é uma cidade gigantesca, eu não tinha ninguém por mim, mas ali tudo bem. Se eu conseguia uma balada, se eu conseguia uma bebida, se eu conseguia um cigarro, já estava ótimo. Quando eu não estava assim, eu estava numa cama, num quarto fechado, que eu não queria ver ninguém, com medo de sair e morrer, porque cada dia que passava, o problema do pânico piorava. Eu tinha medo de atravessar um farol, na minha cabeça eu ouvia vozes que eu ia ser atropelada. Eu pegava o ônibus, eu ouvia a voz, desce porque o ônibus vai bater. Só que depois eu comecei a ter muita vontade do suicídio.
Eu tinha vontade de me jogar, eu tinha vontade de pular de cima de uma passarela, de me jogar de cima de um prédio. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci o meu hoje esposo e me sujeitei a viver com ele num local onde era 4 casas para um banheiro. Eu mendigava o amor dele, essa é a verdade, eu mendigava, eu vivia mendigando. Eu estava a ponto assim, eu passava uma semana em cima da cama, sem tomar banho, e um dia bebendo. No dia seguinte, se eu tomasse um banho, eu bebia. Então, assim, ali foi o meu limite. Eu tinha 20 anos, eu ia fazer 21 anos. E aquela promessa que tinha sido feita na casa de encosto, ela ia se cumprir. Então, chegou o mês de abril, que era o último mês, eu faço aniversário em maio. Então, chegou aquele mês ali, eu cheguei no limite. Ali eu cheguei no limite. Ali, se eu não tivesse ouvido falar da solução, se eu não tivesse ouvido falar de como resolver meu problema, de como sair de tudo aquilo ali, eu tenho certeza que eu teria me matado. Eu via a Igreja Universal com muito maus olhos, eu ouvia falar, né? Eu ouvia falar a parte ruim, a parte que, na realidade, você descobre que não é aquilo tudo ali que se falava, não é aquilo que eles falavam. Então, essa parte que eu ouvia falar, que chegavam para mim, não me agradava da igreja. Então, eu resisti um pouco. Eu resisti, mas não tinha saída. Eu tinha que fazer um teste, eu tinha que ver se realmente funcionava. Era a última porta. E quando eu sentei para ouvir, o pastor começou a falar da minha vida, mas o pastor falou lá da minha infância. E eu falei, como assim ele está falando da minha vida? Alguém falou de mim para esse pastor. Eu achava que eu era sozinha, que ninguém me amava e que eu era rejeitada, só que eu descobri que alguém me amava. E aquele alguém ali só podia ser Deus. Naquele dia eu já senti uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida inteira. Eu carregava um peso nos ombros. Naquele dia, aquilo ali passou. Então, naquele dia eu comecei a assumir a minha vida. Eu comecei a participar de campanhas, fazer tudo o que aquele pastor me orientou. A síndrome do pânico, eu fui curada muito rápido. Aqueles anos todos que eu passei tomando medicação e que nada resolvia, acabou. Então, como eu já tinha alcançado o resultado da cura da síndrome do pânico, eu imaginei como seria ter o Espírito Santo, né? Eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu comecei a buscar o novo nascimento, eu comecei a participar dos domingos, das quartas-feiras, a fazer tudo que era orientado. Eu me alimentava do que vinha do altar. Primeiro eu tinha que ter o Espírito Santo, primeiro eu tinha que ter esse novo nascimento, primeiro eu tinha que ter um casamento com o Senhor Jesus, eu tinha que ter um casamento com Deus sem reservas. E foi isso que eu fiz, fui para o altar, tive uma experiência com Deus. Aquela experiência que é assim, hoje tem 12 anos, mas eu me lembro como se fosse hoje. Aquele dia, aquela paz, aquele amor, aquilo que eu queria que dentro de mim era um vazio, eu tive naquele dia, uma quarta-feira na busca do Espírito Santo. Então, aquele dia foi um marco, o antes e o depois. O rapaz com quem eu morava, ele se tornou meu esposo, a gente casou. Eu tinha um sonho de casar, de ter uma festa, de casar de vestido de noiva, de ter tudo aquilo que uma menina sonha, né? E eu achava que isso era impossível para mim lá atrás, mas depois que eu nasci de novo, então aquele sonho meu foi possível. Eu casei com ele no altar e comecei a construir minha família. Hoje eu tenho meu esposo, hoje eu tenho meu filho, um filho lindo, né? A gente hoje vive bem, meu esposo hoje ele é convertido, também quis o mesmo Deus que eu quis, também lutou para nascer de novo, também buscou o nascimento, ele viu a importância de entregar a vida dele no altar, ele entregou a vida dele no altar, ele é selado com o Espírito Santo também, e hoje a gente vive uma vida feliz. Hoje, a vida financeira também, eu venci todos os limites, venci as barreiras. Hoje eu tenho o meu espaço de beleza, sou bem conceituada no bairro, hoje eu moro em um apartamento próprio, é confortável, condomínio fechado. Hoje eu sirvo a Deus como obreira, né? Faço um trabalho na igreja hoje do qual eu gosto muito, do qual eu visito hospitais, né? Levo para as pessoas a saúde que eu não tinha outrora e hoje eu posso chegar e falar para a pessoa que o Deus que me curou pode curar ela. Então, espiritualmente, financeiramente e família, hoje eu tenho uma vida que o altar me deu. Eu não faço nada sem a direção vinda do altar. Tudo na minha vida eu faço dirigido pelo altar. Quando você precisar de alguém que te entenda, quando você precisar de alguém pra falar, quando você precisar encontrar o caminho, onde quer que esteja,
Jesus pode encontrar. Quando teus sonhos mais lindos te abandonarem, quando teus dias de sol quiserem se fechar, quando a lua e as estrelas não mais te encantarem, pense bem, meu irmão, abra o seu coração para Jesus te encontrar. Se o desamor e a fraqueza tocarem você, Jesus tem a força do amor para te oferecer. Histórias não vão te ajudar, mentiras vão te revoltar. Só Deus tem amor de verdade para te libertar. Confie em Jesus, que Ele sabe o caminho. Confie em Jesus, que Ele é a vida, Ele é a luz e o amor. Confie em Jesus, que Ele sabe ser amigo. Ele chora contigo, te mostra o abrigo, te livra da dor. Confie em Jesus, que Ele sabe o caminho. Confie em Jesus, que Ele é a vida, Ele é a luz e o amor. Confie em Jesus, que Ele sabe ser amigo. Ele chora contigo, te mostra o abrigo, te livra da dor. Quando teus sonhos mais lindos te abandonarem, quando teus dias de sol quiserem se fechar, quando a lua e as estrelas não mais te cantarem, pense bem, meu irmão, abra o seu coração para Jesus te encontrar. Se o desamor e a fraqueza tocarem você, Jesus tem a força do amor para te oferecer. Histórias não vão te ajudar, mentiras vão te revoltar. Só Deus tem amor de verdade para te libertar. Vamos unir a nossa fé agora, vamos unir os nossos corações e vamos chegar diante de Deus. Vamos ver se Ele existe. Se Ele existe, Ele vai tocar em você agora. Claro, você vai falar com Deus, você vai unir a sua fé com a minha e Ele vai ouvir a nossa oração. Falemos com Deus. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz, Senhor. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, em o nome do Senhor Jesus nós entramos na Tua presença. Muitas pessoas nesse momento estão ligadas conosco nesta oração e dizem assim: há pessoas que não têm quase nenhuma informação a Teu respeito, meu Pai. E como o Senhor é invisível, o Senhor não é tocável, não é sensível assim a pessoa tocar em Ti, sentir a Tua presença. Quer dizer, eu tão pouco sinto a Tua presença, tão pouco o vejo, tão pouco posso tocar em Ti. Mas como é que a gente pode saber que o Senhor existe? Qual é a química da gente saber, ter certeza de que o Senhor existe e que se torna galardoador, abençoador dos que o buscam? Eu conheço, eu não preciso fazer isso, mas por conta dessa criatura que está me assistindo nesse momento e tem dentro de si alguma dúvida, algum receio, algum medo, meu Pai, então é preciso haver um sinal de que o Senhor existe, que o Senhor está aqui comigo, eu não tenho dúvida, que o Senhor está com ela
aonde quer que ela esteja, no hospital, no presídio, numa clínica, em casa, num casebre, num barraco ou num palácio, não importa, eu sei que o Senhor está lá, mas o que eu quero mesmo, meu Senhor, é que neste momento, quando nós acabarmos de orar e tomarmos esta água, ó poderoso de Israel, e mesmo que a pessoa não tenha água para beber, a água será o teu espírito agora, mas que haja um sinal evidente, concreto, real, de forma que ela sinta imediatamente após esta oração aquilo, meu Deus, que ela nunca sentiu na sua vida, uma paz. Ela sinta a paz, ela receba essa paz, ela receba a paz do Senhor como um sinal da tua presença, de um sinal que o Senhor está a chamando para junto de ti. Então eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que isso aconteça agora mesmo, porque é o que está escrito e prometido na tua palavra. Então nós queremos ver isso na vida dos que estão sofrendo. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Receba, minha amiga, meu amigo, aquilo que Deus tem para você, aí agora, onde quer que você esteja, sem dinheiro, sem pagar nada, sem fazer nada, apenas crendo, apenas usando a fé na promessa dele. Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Você e eu já é suficiente para ele estar reunido conosco, está no nosso meio. Então, receba aquilo que ele tem para você agora, nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ficando por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, sempre à sua disposição, e domingo agora, o domingo que será o domingo que vai fazer a diferença na sua vida, se você crê. Da mesma forma como você creu para assistir essa programação até aqui, vá no domingo para você ver o que vai acontecer na sua vida. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.